Olá! Estou aqui na TV Metrópole no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra e eu, Adriana Carvalho, estou com 3 mulheres de fibra aqui hoje. Presença ilustre da Andréia Caldeira, que é a advogada empresarial, idealizadora de projetos de empreendedorismo feminino, palestrante, escritora, coach, é de tudo essa mulher. Boa tarde, Andréia. Boa Tudo tarde, bem? Adriana. Que honra estar aqui junto com essas mulheres maravilhosas para esse bate-papo incrível e de fibra. Com certeza. Tem também a presença ilustre da Karina Lima, que é gestora da agência LKS, fotógrafa corporativa, estrategista, mentora, escritora. Tudo isso, Karina? Ufa! Oh, meu Deus! Muito prazer, Adriana, estar aqui com você, Andréia, estar aqui com você, Larissa. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada pela presença. E também a presença ilustre da Larissa Pereira, que é mentora de escritores, olha só. É também diretora executiva da editora Alta Performance, escritora. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com todas vocês, mulheres de fibra, e vamos para o nosso bate-papo. Vamos lá. E vamos começar aqui com a Andréia Caldeira. Andréia, você tem o grupo de empreendedorismo feminino Papo de Madame? Isso mesmo. Fala pra gente aí, o que é o Papo de Madame? Esse nome que traz um burburinho, né? O que são essas madames? Bom, eu como advogada empresarial, há 6 anos atrás, juntei algumas das minhas clientes. Se não estou enganada, eram 6 mulheres, eu mais 5 clientes, e resolvemos fazer um encontro na empresa de uma delas para falar sobre o nosso lado feminino, porque percebemos que quando as mulheres se encontram, não tem como não falar da casa, do filho, de organização. A outra pergunta, como é que você consegue? Porque nós mulheres, com todos esses avanços maravilhosos que tivemos, eu percebi que nós fomos esquecendo o nosso lado feminino, esquecendo de nós mesmas, porque antes desse currículo, né, maravilhoso que todas aqui têm, e muitas no grupo também, nós somos mulheres, apenas mulheres. E acredito que esse apenas mulheres é onde está exatamente a nossa força. E eu havia me esquecido. Então, o grupo não foi feito para que eu ensinasse essas mulheres, mas para que eu pudesse andar e aprender com essas mulheres. Para que juntas aprendêssemos umas com as outras. E aí assim nasceu o Papo de Madame. E por que o nome Papo de Madame? Porque muitas mulheres pensam assim, é para madames, eu não sou madame. É verdade, muitas falam isso, não é mesmo, Larissa? A Larissa tem uma história bem legal para contar sobre isso. Porque na época, há 6 anos atrás, era muito guerreira, né? O guerreira estava em alta. Só que eu já estava cansada do guerreira. Naquela época, eu já estava cansada do guerreira. Estava muito na época do alta performance, do correr, do fazer mais, do fazer mais. E, na verdade, eu já estava sentindo o peso de tudo isso. E aí foi quando eu despertei que não era o guerreira, era o madame. Eu falei, eu posso até ser a guerreira, é onde está a minha força. Eu preciso ser o guerreiro, eu precisei ser. A vida exigiu isso. Mas o madame é merecedor. E aí até para quebrar, né, algumas crenças limitantes e lembrarmos que essas mulheres, elas merecem ser felizes em todas as áreas. Então, por isso o termo madame, para ser leve, para ser gostoso. E quando a gente se arruma, faz uma maquiagem, a gente se sente uma madame, não é? Se sente, com certeza. É verdade. Karina, você faz parte desse time Papo de Madame. Como foi para você entrar nesse grupo e a mulher que você era antes e o que você se tornou depois de conectar com essas outras mulheres? Então, eu acredito assim que Deus vai agindo assim na vida da gente, vai trazendo e levando pessoas, né? Esse movimento. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a frequentar um outro grupo de network feminino. E lá elas tinham 3 pilares, que era fé, network e os encontros, né, que nós tínhamos. E a Andréia foi palestrar lá. E naquele momento ela palestrou, aí nós tivemos um primeiro encontro ali, mas eu não cheguei a me conectar com a Andréia ali naquele momento. Uma outra oportunidade, ela era palestrante e eu também fui convidada para palestrar naquele evento.
foi quando ela apresentou o livro dela. Na hora que terminou a palestra dela, eu fui lá, falei, ó, eu quero seu livro. E a Andrea já falou assim, olha, eu quero conversar com você. E a gente buscou essa conexão. E assim, foi incrível, porque a Andrea é uma pessoa incrível, que tem esse dom realmente de conectar pessoas, né? E ser bênção na vida de tantas mulheres e de tantas pessoas que ela conhece. Assim, para mim é uma honra estar dentro do Papo de Madame. A busca, principalmente pela feminilidade ali, o feminino, mesmo tendo muita força, sendo muito guerreira, mas a busca do feminino fez muita diferença para mim, tem sido transformador na minha vida, em todas as áreas, né? A maternidade, como esposa, com o meu filho, dentro do trabalho, dentro dos meus círculos, né, de amizade, por onde eu estou, tem sido transformador. E isso a gente acaba impactando a vida do outro também. E então, assim, o Papo de Madame veio como uma ferramenta e essa junção de tantas coisas que eu estava aí desejosa de aprender e me conectar. E você, Larissa, também faz parte desse time. Como foi para você entrar no Papo de Madame? Quem era a Larissa antes e quem é a Larissa agora? Nossa, mudou muito. Vou falar para você que hoje eu me sinto uma madame. E eu confesso que quando eu entrei, porque foi pela essa necessidade de realmente fazer network, porque eu estava numa fase de transição de livros acadêmicos para livros de desenvolvimento pessoal, então eu precisava me conectar com esse público. E foi aí que eu conheci a Andrea, e foi muito transformador. E eu até me lembro, até hoje, que o meu marido chegou, eu falei assim para ele, amor, vou entrar num grupo chamado Papo de Madame. Aí ele falou assim, não acredito, o que você vai fazer nesse grupo? Você não é madame, você não é sustentada, você acorda todo dia cedo, vai pro trabalho, faz suas coisas, cuida da família. Você não tem nada a ver com isso. Aí eu parei para pensar e fui até a fonte. Eu falei assim, Andréia, vamos lá, né? O que significa realmente esse grupo? E aí foi aonde a gente realmente se conectou de que realmente nós somos madames merecedoras, apesar de trabalhadoras, de mulheres que estão todo dia ali na luta, na lida, mas que temos esse direito de dar essa pausa, de relaxar, de tomar um café, de conversar. E é isso, esse é o nosso momento madame. Gente, vou contar para vocês que eu também faço parte desse time, graças a Andrea. E como que eu conheci a Andrea? Eu apresentava um programa também para mulheres, a Andrea como advogada. Foi lá no programa, o programa era sobre violência doméstica, né? Isso. E a Andrea como advogada foi lá falar sobre mulheres que passaram por ela como advogada. E aí ela já me colocou no grupo, a princípio eu também não sabia o que era e cresci tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E foi daí que nasceu Mulheres de Fibra. Por quê? Porque essas mulheres do Papo de Madame começaram a ir no meu programa para dar entrevistas, e aí eu criei o meu próprio. Eu falei, por que não criar um bate-papo com essas mulheres, né? Exatamente. E foi onde eu criei o bate-papo com Mulheres de Fibra. E hoje está aqui vocês, Madames de Fibra. Uma honra. E o Papo de Madame tem vários projetos, né, Andréia? Você é uma idealizadora de projetos. E não dá para você falar todos, mas fala alguns, assim, principais. Eu sei da revista. Antes de iniciar, quero até dizer que eu fiquei emocionada com a sua fala, com a fala de vocês. É tão bom. O Papo de Madame está fazendo 6 anos. E nós estamos indo para a 2ª edição da revista lançada, a qual a Karina, além do livro, ela é a fotógrafa oficial da revista também, dessa edição que já está sendo construída. A Larissa, que é editora desse projeto aqui, que é um projeto que eu tenho muito carinho do livro. Só nós sabemos, né, o que foi para poder chegar até aqui. Antes de conversar ou falar alguma coisa ao vivo sobre o livro, eu e a Larissa já estávamos conversando 1 ano antes, né? Então, é um processo e a cada projeto é como um filho, né, que nasce. E, na verdade, ele só existe, tudo isso é possível porque mulheres como vocês acreditaram um dia. Você, quando me convidou naquele programa, o Papo de Madame tinha 2 anos. Hoje tem 6, com um livro lançado, 2ª edição da revista lançada.
Já temos o grupo de network também em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. E eu me sinto honrada de ter feito parte da revista, escrever para a revista. Então, assim, foi realmente gratificante para mim. Essa mesa São aqui hoje, ela muitos projetos, né? Você assinou, né, como jornalista. Está no livro, era para vir pro livro de uma maneira, acabou vindo de outra. Vindo de outra. Assim como a Larissa também, era para vir como editora e acabou colocando a história dela. Isso tudo mostra o quanto a gente realmente se envolve. Uma vez eu escutei, Adriana, que nós mulheres precisávamos ser mais racional para fazer negócios. E há muito tempo eu pensei que era isso mesmo, para poder virar a chave financeira, sendo bem objetiva. Hoje eu acredito que não. Porque eu escutei muito que mulheres não podem misturar amizades com negócios. Por que não? Se for feito com uma base sólida, verdadeira, sincera, né, com respeito mútuo e da maneira certa, não tem por que não. Então, esse caminhar juntas é o que faz todas nós crescermos, né? Eu aprendo muito com a Larissa. Outro dia nós estávamos no clube, nosso momento particular. Nosso momento madame. E poucas vezes eu tenho momentos de qualidade para conversar com uma. E foi tão rico, né, a nossa tarde. Então, esse andar juntas, não é só o network, é aprender a andar juntos com mulheres e com pessoas que querem crescer, que querem sair de papos superficiais e ir para o mais profundo. Eu acredito que é isso que todas nós temos buscado em todos esses projetos e por isso tem sido um sucesso, né? Pela congruência que nós buscamos. Não que haja perfeição, mas nós buscamos a congruência, né? Você mencionou o livro, né? O livro, gente, esse aqui, né? Nós vamos falar sobre ele. É um projeto que nasceu aqui 20 coautoras. Esse projeto foi idealização da Andréia. E você poderia ter escolhido escrever sozinha. Mas por que você escolheu 19 mulheres para estar junto com você? Bom, em primeiro lugar, vai sair sozinha. Só que vai ser sobre gestão de tempo. Palestrante sobre gestão de tempo, que todas nós precisamos, porque corremos contra o tempo, né? Vai sair. Não vou soltar o nome ainda, mas vai sair. Acredito, vai ser um resultado muito bonito em relação a mulheres, a tudo isso que nós estamos conversando. Mas esse livro sobre empreendedorismo feminino, que ressignifica o nome Madame, falar sozinha, eu acho que não iria ter congruência. Porque se nós falamos juntas somos mais fortes, precisava estar as 20 na capa, precisava estar o capítulo, porque a cada história aqui, uma mulher vai se conectar. Tem mulheres de 20, de 30, de 40, tem mulheres que começaram aos 40, tem mulheres aos 70 que estão super nos ensinando o sentido real da vida, da leveza da vida. Então, ele não seria tão rico quanto ele é. Essas 20 mulheres todas, né, que estão aqui nessa mesa, inclusive, engrandeceram muito esse projeto. Esse livro, ele não está só bonito, mas como ele tem um conteúdo de peso muito grande. E somos 20, né? Não estão todas aqui no podcast, mas somos 20 coautoras e estamos representando as demais. E a Larissa, além de coautora, a editora Alta Performance, a qual ela é a CEO, né? E aí, como é para você ser coautora desse livro, editar cada capítulo? Como foi isso para você, Larissa? Olha, foi uma honra. E confesso que um grande desafio, porque já viu, né? Quando a mulherada se junta, né? Não é assim tão simples, mas são todas muito profissionais. Nós fizemos um trabalho de mentoria com cada uma delas, uma mentoria de escrita, onde elas puderam trazer o melhor da história delas, do empreendedorismo, porque este é um livro voltado para mulheres empreendedoras, para futuras empreendedoras, essas mulheres que estão aí nessa fase de transição de carreira. Então, esse livro traz essa leveza, traz essa magia, traz essa luta, traz um pouco da história de cada uma, de como cada uma alcançou o sucesso e alcança todos os dias. Então, foi um prazer, uma honra, e juntou aqui com as fotos maravilhosas da nossa amiga aqui, Karina, que fez toda a diferença. Então, vamos falar sobre isso agora mesmo. Vocês podem ver que é um livro todo
com QR Code, inclusive, porque assim, mais do que só contar a nossa história, nós queremos passar algo a mais. São ferramentas, então nós temos diversas ferramentas, cada capítulo tem uma ferramenta com QR Code, onde você pode trabalhar o seu desenvolvimento de acordo com o que cada uma falou. E no final nós temos, olha só, gente. Isso aí é a parte da Karina, Larissa. Nós vamos mostrar. Eu tive que colocar esse spoiler, porque assim, é lindo demais. É lindo mesmo, né? E você, além de coautora, e editar cada coautora ali, então para você, além de trabalhoso, foi muito gratificante, né? Foi muito, muito gratificante. E está sendo, né? O sucesso está aí. Karina, a Larissa já deu um spoilerzinho aqui, né? Sobre as fotos. E queria que você falasse pra gente como que foi, além de coautora, você fotografou, porque não é todo livro que tem ilustrações tão lindas. Você nos fotografou, foi fotografada. E aí, como foi isso para você? Então, só para explicar um pouquinho, assim, a fotografia, ela me escolheu desde criança, mas ela nunca foi um trabalho profissional na minha vida. Então, quando eu ia para a escola, minha mãe tinha uma máquina fotográfica, minha mãe ama fotografar. Então, ela tinha uma máquina fotográfica daquelas bem antigas. Então, eu levava essas fotos para a escola. E nisso foi toda a minha vida, ali a minha adolescência, depois mais tarde ali com as câmeras de celulares, a gente foi melhorando ali, né, as fotinhas. A parte da máquina digital. E em 2022, eu decidi mudar, assim, ter mais algo para fazer, levar isso para a parte profissional. Fui fazer curso, fui aprender, fui fazer mentoria, porque eu queria beber da fonte, onde eu falo que as mentorias são muito importantes, porque quando você faz uma mentoria, você bebe a água da fonte, água pronta, de quem já passou por aquilo ali e não vai te falar tanta teoria para você ir para a prática. Não, você já vai para a prática aprender as coisas mais fáceis ali. Então eu tive mentores, aprendi ali a fotografia e eu queria aprender a fotografar com alma. Eu queria aprender a fotografia com alma. Eu queria que a fotografia corporativa contasse a história por trás daquilo ali, que ela falasse por trás daquilo. Então, o meu olhar dentro da fotografia corporativa é sempre trazendo a essência de quem eu estou fotografando. Não é só uma fotografia posada, bonita. Não. Eu faço questão de trazer a alma. E aí você imagina o desafio quando a Andréia me chega e fala: você e sua equipe, né, a equipe da agência LKS, vocês têm esse desafio de fotografar as 20 coautoras. Falei, bem, eu aceito o desafio. E aí eu tive que estudar, Adriana, cada uma. Estudar, pensar junto com a Andréia ali, com a equipe, pensar ali na roupa, pensar, isso daqui, essa foto aqui, ela foi feita praticamente no computador antes da gente estar lá nesse dia, para que tudo desse certo e para que fosse leve, porque você imagina a logística de estar com uma equipe, mais 20 mulheres ali dentro de um estúdio para fotografar essas mulheres. Então, realmente, foi um desafio muito grande, foi desafiador, mas eu acredito que foi um trabalho que foi leve e por isso que saiu assim tão bom, tão bem feito, com fotos tão lindas, que todas gostaram. Eu fico muito feliz assim quando algumas coautoras chegam e falam assim: nossa, Karina, nunca ninguém conseguiu me fotografar desse jeito que você conseguiu. Então assim, é honroso pra gente ver que é um dom de Deus, é um talento mesmo, que a gente carrega para o nosso profissional. Então, assim, além de coautora, ali deixar um pedacinho da minha história, ter a honra de ser a fotógrafa do livro. E eu quero só complementar, quando você perguntou dos projetos ali para a Andréia, eu acho que um grande diferencial do Papo de Madame é esse relacional. A gente não está ali simplesmente para fazer o network. A gente se relaciona. A gente pode não ser amiga de infância, mas a gente se relaciona, a gente quer o bem do outro, a gente tem escutativa, a gente aprende a respirar para conversar. Eu comentei com a Andréia esses dias o tanto que de um ano para cá a Andréia tem falado com mais calma, com mais tranquilidade,
exatamente para... E isso a gente aprende também, né? Isso é um aprendizado. Tô precisando aprender. A gente desacelerar para aproveitar melhor os momentos também é um aprendizado. E a gente olha as fotos e, assim, parece que tem vida, né? Mostra aí algumas aí. São várias. Mas cada capítulo tem a sua própria foto, né? A foto da sua autora. Então, a gente teve o desafio, por exemplo, aqui a foto da Kelly. E cada coautora, dentro daquelas fotos que a gente escolheu, a Solange, cada coautor escolheu a sua própria foto, que veio para a parte do seu capítulo. E aqui no final, como eu era fotógrafa, né, gente? Então eu não saí muitas fotos em conjunto. E aí eu tive o privilégio de ter uma foto inteira minha, colorida. Peraí que eu tô chegando lá, gente. Calma aí. A Larissa até mostrou aqui. Foi ótimo. Tive a minha própria foto aqui, né? Nosso Momento Madame, por Karina Lima. Ai, que lindo! E aí, dentro do livro, aqui no finalzinho, a gente tem algumas fotos escolhidas pela André e pela Larissa, porque eu falei que dessa eu não ia participar dessa escolha, porque é uma responsabilidade E o bom que foram grande. Espontâneas, né? Sim, foi muitas aqui espontâneas, de uma forma bem leve. A gente leva uma musiquinha, né, para relaxar. E assim, são histórias, né? Eu quero que você me ache aí, cadê eu? Eu acredito que esse momento, quando eu estava reunida na editora, junto com cortando a Andréia, junto com a Betinha do Rio de Janeiro, né? Temos coautoras até carioca Olha aqui. A outra, ó. Adriana. Até ali a da equipe arrumando também. Andréia, desculpa que eu te cortei, mas é que eu não pode, aguentou, né? pode Não, falar. é que esse momento, quando eu estava reunida na editora e nós resolvemos colocar essa foto da Karina, não foi só para privilegiá-la, porque ela quase realmente não saiu nas fotos, porque ela estava nos fotografando, e ela é uma das coautoras. Mas eu acho que essa página, Nosso Momento Madame, é tão simples essa frase, né? E essa coleção de fotos no final, mas ela é a transcrição do que nós estamos falando aqui do Momento Madame. Porque foi uma verdadeira experiência. Nós nos encontramos no salão às 8 horas da manhã. Que empreendedora consegue passar o dia no salão de beleza, tomando espumante, escutando música e conversando e dando risada? Saiu um meme lá que deu altíssimas visualizações, né? Que a empreendedora chora uma lágrima e ri para trás. Então foi uma verdadeira experiência e o Nosso Momento Madame. Então ficou registrado ali no momento das 20. Muitas me perguntam que dia nós vamos fazer de novo aquilo. E essa frase nós criamos ali na hora, né? Que, como é que a gente vai introduzir as fotos? Aí a gente pensou, Nosso Momento Madame. E a Perfeito. foto da Karina ali ficou perfeita, né? Encaixou, como se tivesse realmente sido planejado há muito tempo. E o que eu acho interessante é que a gente está falando tanto do nome Madame, né? Bastidores da vida de uma Madame, mas aqui, a verdadeira história por trás do empreendedorismo feminino. Então, é o que a gente estava falando, né? Por trás dos bastidores tem muita luta, muita garra, muita fibra. Por isso que esse momento Madame é leve, porque por trás dos bastidores não é nada leve. A gente tem essa vida corrida. Temos aqui a Andréa, que é palestrante de gestão do tempo, mas nem todas nós temos esse controle do tempo, corremos contra o tempo todos os dias, né? Então, esse contar como é por trás dos bastidores é realmente muito enriquecedor para todas as mulheres que querem empreender. E esse é o tema de hoje, não foi? Esse tema que nós colocamos? Quer palco? Honre os Honre os bastidores. seus bastidores. Justamente, né? Agora eu vou pedir para cada uma mostrar o seu capítulo e falar por que dessa escolha do seu título. E dar um pequeno spoilerzinho, só um pequeno spoiler mesmo, porque quem quiser conhecer a história tem que ler o livro, gente, vale muito a pena. Por que a escolha de cada título? Quem quer começar aí? Pode ser eu. Ó, página 125. A Larissa já decorou até a página dela. Olha só, uau! Trabalho da Karina, essa foto. Exatamente. Então, assim, é todo
um contexto para fazer com que esse livro fosse digno de madames empreendedoras. Explica esse título, então. Exatamente. E o meu capítulo, ele fala sobre da magia dos livros para o empreendedorismo real, que por muito tempo eu, na verdade, formei-me engenheira de alimentos, mas depois que meu filho nasceu, eu fiz a minha transição de carreira. E eu cito aqui no meu capítulo que eu estava muito ocupada subindo a escada para o sucesso, sem saber que a minha escada estava apoiada na parede errada. Então, não era exatamente isso que eu queria. Eu cresci no meio dos livros, meu pai professor, escritor, a minha mãe também, só que eu, por algum motivo, entrei por essa área da engenharia de alimentos, que era moda na época, a gente com 18 anos sem saber o que vai fazer da vida. E depois que meu filho nasceu, eu falei assim, gente, eu não quero mais trabalhar como CLT. E foi aonde eu descobri que realmente o meu propósito é divulgar conhecimento através dos livros, para inspirar um mundo mais humano e mais feliz. Então, eu junto com meu pai tinha acabado de se aposentar na época, nós abrimos a nossa editora, que na época chamava-se Editora Espaço Acadêmico, era voltada para a área acadêmica. E aí eu conto como foi essa trajetória, como foi essa mudança, e os desafios, né, os percalços, e como hoje eu consegui estar onde estou, ao lado dessas madames maravilhosas, que tudo é conexão, é Deus, é fé. Tudo que a gente imagina, realmente a gente pode criar, a gente tem que acreditar nessa magia, que era essa magia que eu buscava quando era criança, através dos livros, das brincadeiras, e hoje eu consigo vivê-la de uma forma mais plena e feliz. Então, esse é o meu capítulo, e no final tem o QR Code, onde eu trago essa ferramenta de como você pode trabalhar a sua escrita, como você realmente pode fazer o seu e-book, trabalhar essa escrita para que você possa também vir a ser uma escritora, uma coautora de algum livro. É isso. Uau! Eu acho tão interessante que a Larissa fala assim, ela que trabalha tanto com livros, né? Que ela fala assim, livro é tão bom que deveria ser elogio. Tipo, você é tão livro. Eu adoro essa frase. E você falando do QR Code, teve uma leitora que comentou, acho que até com você, né, Andréia, com a gente, falando assim, esse livro fala com a gente. E é simplesmente isso, ele não é só uma leitura, é como se ele tivesse vida, né? Porque cada QR Code tem ali os vídeos de cada coautora, explicando ferramentas, dando dicas fortíssimas de como crescer em cada área profissional. Tem vários profissionais, né? E o seu capítulo, Karina. Então, quando primeiro eu quero falar assim para Larissa, que a Larissa foi nossa mentora na escrita, né? E a gente que é muito simples, né? Pra eu chegar, vou contar a minha história. Super tranquilo. Aí ela vai olhando com aquele jeitinho dela ali, vai, aqui assim, você tem que falar com a autora, e realmente isso faz muita diferença quando você chega no processo final. Só o seu microfone. Nós, foi um capítulo, né? Assim, nós escrevemos um capítulo, mas assim, a gente vê que a gente tem história para um livro inteiro. E às vezes, sim, a minha história de vida, né? O que eu trabalhei ali para chegar naquele ponto, mas o mais importante é você lembrar que você está falando com uma leitora que tem uma dor. E se ela busca um livro de empreendedorismo feminino para acessar ferramentas, é porque ela quer achar realmente a solução ali de algumas das dores dela. E aí vem o meu capítulo, né? O poder da disciplina, como processos e organização transformam a sua vida. E Mostra aí pra gente, Karina. Aqui. E nesse capítulo eu conto um pouquinho dessa trajetória para entender como a disciplina é importante. E quando eu fui abrir a agência de marketing, eu já tinha uma profissão, né? Eu sou concursada, e eu pensava assim, não, é só mais uma renda extra. Só que o negócio foi tomando uma forma, uma proporção, que de repente a renda extra virou a renda principal. E aí, quando isso aconteceu, que eu entendi a potência disso, eu percebi que não dava mais para fazer de qualquer jeito. E aí foi onde veio a minha dor
de você olhar e falar assim, você tem que ser marketing, você tem que ser finanças, você tem que ser estrategista, você tem que atender cliente, você é você. E aí você tem uma equipe, né? Você tem que fazer gestão de pessoas e, meu Deus, como não é fácil lidar com pessoas. E se você está atendendo cliente, você pensa assim, você quer atendê-lo da melhor forma possível. E aí a hora que a gente vê a questão dos processos, e eu não gostava muito de processo, eu não gostava dessa coisa muito rígida, mas foi chegando num ponto que o meu negócio foi tomando uma proporção tão grande que se eu não tivesse esses processos e essa disciplina, não ia dar muito certo. E foi onde eu fui para uma mentoria de empreendedorismo criativo, e essa mentora, Isadora Fernandes, quero até mandar um beijo para Isadora, porque foi uma pessoa que me ensinou muito. Ela tinha uma frase, e essa frase eu trago para minha vida, né? Que é, eu mando na minha agenda e a minha agenda manda em mim. Então, o que a gente coloca ali para fazer, a gente faz. Então, o meu capítulo traz um pouquinho dessa performance, dessa história, para que ajude na dor dessa empreendedora que às vezes se sente perdida ali no meio de tantas coisas para fazer dentro da empresa dela, dentro do que ela está fazendo. E você é fotogênica, assim, porque é fotógrafa ou já é dom? Obrigada, Adriana. Andréia, e o seu capítulo? Explica seu título. Olha, muito interessante que a Karina tocou na mentoria da Larissa, porque eu já tinha um livro publicado. E quando chegou na primeira, eu pensei, faz com todas, o meu tá tranquilo. Eu cheguei a verbalizar para ela, o meu tá tranquilo. Já tem experiência? Eu sou escritora, minha querida. Só que o primeiro não tinha sido feito com uma mentoria. Então, quando eu cheguei com a ideia para a Larissa, ela destrinchou tudo. Acho que eu chorei uma noite inteira. Agora que eu vou entender realmente o que é ser uma escritora. Então, essa mentoria da Larissa foi primordial para que esse livro tivesse a excelência que ele tem, né? Fora a questão do QR Code, que também foi ideia sua. Foi maravilhoso. E o meu capítulo, que é Assuma o Controle do Jogo, quis trazer, né, a minha expertise quanto gestão de tempo, que começou lá atrás, porque advogado, qual que é a maior habilidade? Prazos, né? Se você não souber lidar com os prazos judiciais e processuais, você está lascado. Então, usei todas essas ferramentas para hoje ser mentora de gestão de tempo. Eu que também comecei a empreender com planejamento de estudo para a OAB e concurso público, eu entendi que para você assumir o controle do seu jogo, não adianta só ter uma técnica de agenda. Você precisa entender qual é o seu perfil, porque lá atrás eu entendi que não adiantava eu dar uma fórmula perfeita para a pessoa passar na OAB em concurso público. Temos aqui, inclusive, uma concursada. A mesma fórmula que a Karina usou, se você usar, talvez não funcione. Porque você tem um perfil e um canal de aprendizagem diferente dela. Você não sabe tudo que você passa no seu dia, na sua vida, até você sentar e estudar, não é mesmo, Karina? Sim. Então, eu entendi aqui para fazer esse capítulo que para você assumir o controle do jogo, você primeiro precisa desacelerar para poder realmente entender quem você é, planejar estratégias mais assertivas, mais inteligentes, e com isso, e a mentoria da Larissa, saiu um capítulo potente. Uhum. E ainda tem a ferramenta, tem 2 QR Codes no meu, foi liberado, né? 2 QR Codes no meu capítulo. 2, né? No máximo 2. Ela falou. Então, tem o QR Code da ferramenta, onde você, então, faz o teste para entender o canal de aprendizagem, para saber se você é mais sinestésico, auditivo, e ali ter um planejamento mais eficaz. E tem um vídeo onde eu explico o passo a passo de uma maneira geral, que o ideal é que seja mais específico ainda, é como a Karina falou, uma mentoria individual não substitui um vídeo geral, mas dá uma boa ideia para que você tenha pelo menos uma decisão de iniciar. Tem o primeiro pontapé. E aí é o primeiro capítulo do livro, para já começar com planejamento e terminar o livro e fazer todas as ferramentas. Não é isso? Não, e você falou desacelerar. Desacelerar é uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia, né? Porque a gente vive acelerada.
correndo contra o tempo. Adriana, mas se as pessoas entendessem que o desacelerar tá a cerejinha do bolo, sabe aquele ingrediente secreto? Que a pessoa acha que é dar play e ir embora. Mas se ela desacelera, ela toma decisões mais inteligentes. Para de ficar voltando pro final da fila. Para de ficar repetindo ciclos. Eu não tenho nada pior para mim do que fazer algo 2 vezes. Então é melhor parar, fazer com excelência e finalizar. Porque quando você faz rápido, você tem que fazer 2 vezes. Aí é perda de tempo. Gente, ela não é só escritora, não. Ela tá dando aula aqui. Vamos virar alunas, porque assim, né? Você precisa dar aula pra gente. O maior prazer. Já tem falar o sobre isso. mastermind das madames. Tem um mastermind que nós vamos falar dele. Quero falar também do meu capítulo, gente, porque né, eu também tive esse privilégio aqui, né? Olha só o trabalho da Karina. Uau, né? Digamos assim, faz milagres. Bom. Construindo uma mulher de fibra, uma jornada para chegar onde almeja. Por que eu criei esse título? Construindo uma mulher de fibra, é o que eu estou construindo a cada dia, com mulheres de fibra que eu idealizei, criado pelo Papo de Madame, né? Vamos dizer assim, filhote do Papo de Madame, porque foi conectando com essas mulheres que eu tive a ideia de idealizar esse Mulheres de Fibra, que hoje tem um programa, tem também o grupo do WhatsApp, alguns encontros presenciais, e construindo essa mulher a cada dia. É uma jornada para se chegar onde almeja. Todo mundo almeja chegar em algum lugar, né? Todo profissional almeja chegar no seu profissionalismo. E aqui eu conto como que eu fiz para construir esse tijolinho a cada dia, que não foi fácil. E aqui entrego ferramentas que, se valeu para mim, eu acredito que vai valer para muitas mulheres. E teve uma de vocês que falaram algo muito interessante, que eu até coloquei no meu capítulo, que a ferramenta que eu usei e deu certo para mim, pode ser que para você seja outra ferramenta, mas pode ser também que seja a mesma, né? É uma inspiração que a gente traz para essas mulheres. Então, é isso. Tem uma frase que eu coloco no meu capítulo que a Andréia fala que gosta muito. Eu tenho usado muito essa frase, inclusive. A gente sempre coloca Deus à frente de tudo, que eu falo: reze como se tudo dependesse só de Deus, mas depois age como se tudo dependesse só de você. Então, é uma das ferramentas que eu coloco, porque a gente precisa também correr atrás, né? Entregar a Deus em primeiro lugar e correr atrás depois. É só um pequeno spoiler que a gente está dando dos nossos capítulos, é muita coisa, que quem quiser conhecer a fundo tem que ir no nosso lançamento em São Paulo e comprar o livro, porque aqui em Goiânia já está escasso, é isso mesmo, gente? Esgotado. Como é que é? Esgotado. Então, vamos falar do lançamento em São Paulo, como é que é? Isso aí, Andréia. E às 4. Como que surgiu para você esse lançamento em São Paulo, que você nos convidou para estar lá? Como que você conectou com São Paulo para esse livro chegar até lá? É um movimento que gera movimento. Então, eu e a Larissa, nós estamos conversando há muito tempo sobre isso. Também a Karina já está sabendo desse projeto há um tempo. Não é fácil. Não vou entregar a estratégia toda aqui, que é marketing. Mas foi maravilhoso receber esse e-mail. Quando eu recebi esse e-mail, eu mandei mensagem imediatamente para vocês duas, não foi? Demorei contar, porque precisava de algumas estratégias no bastidores para que acontecesse. Mas eu acredito que é fruto, né, de tudo que nós construímos, de toda essa energia gostosa, porque essas 20 mulheres, elas realmente se respeitam, se inspiram. E a energia desse livro, ela tá, assim, maravilhosa. E eu acredito que é daí que vem tanto sucesso. O livro realmente está esgotado em Goiânia. Nós estamos fazendo um mastermind já há 3 meses. Já está indo para o 4º mês de mastermind, onde nós estamos estudando esse livro com outras mulheres, que é o nosso chá com literatura, de mulheres que querem ir para o mais profundo, realmente, não falar só que, eu comprei seu livro. Quantas vezes a gente não compra o livro e fala, eu comprei seu livro para agradar a outra? Mas ler e estudar, realmente sair da teoria e partir para a prática. Então, chegar em São Paulo, sexta-feira, lá no Shopping JK Iguatemi, na Livraria da Vila, então dá para comprar pelo site da Livraria da Vila. Fora uma outra surpresinha, né, que não pode contar agora, que talvez dê certo, acho que vai.
Então, sempre aprontando, nunca estamos paradas, né? Então, eu acredito que é um momento de muita felicidade, honra, porque lançar um livro dentro de uma livraria em São Paulo, que eu acredito que não é a capital do país, mas é a capital onde os negócios acontecem, né? Tudo acontece. Eu estou muito feliz. Não vou fingir costume. Estou feliz, estou empolgada, estou ansiosa. E dividir esse momento, né? Viajar com toda essa equipe, se não me engano, nós vamos em 14 pessoas daqui de Goiânia para encontrar o grupo de mulheres em São Paulo. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava e seguia todo mundo, porque os stories até sábado vai bombar. Vai ser um movimento muito interessante. E para quem não puder ir para São Paulo e quiser o livro, você falou que tem pelo site da livraria. No site da Livraria da Qual Vila. que é o site? Livraria da Vila. Eu não sei falar o site inteiro, mas é no site da Livraria da Vila, que é uma livraria nacional. Então, já está lá, inclusive, sobre o lançamento de sexta-feira. Com esse nome Madame, vocês vão encontrar esse. Mas para quem puder ir para São Paulo, vai ser dia 6 agora, sexta-feira já, né? Gente, Tá chegando. chegando o dia. Tá chegando. Então vamos lá, corre, dá tempo. E você falou sobre o Mastermind. Explica aí um pouquinho do Mastermind. Você falou, né? Estudar os capítulos. Porque não é só comprar, ler. Tem gente que lê, mas nem entende muito, né? Tipo assim, comprei por comprar só para ajudar. E não é isso. O livro é que vai ajudar quem comprar, porque realmente é uma ferramenta, né? E cada coautora tem um momento de palestrar sobre o seu próprio capítulo. A Larissa foi a que palestrou agora, né? A última. Isso. E aí, como é que foi para você, Larissa? Foi fantástico, transformador, estar ao lado de mulheres que realmente querem ir para o próximo nível. É muito bom compartilhar esse movimento todo. E eu gosto muito de falar que o livro, o papel principal de um bom livro é aquele que quando você entra de um jeito na leitura e você sai totalmente diferente, totalmente transformado. E esse é um livro que nós tivemos todo esse cuidado e esse carinho para fazer com que esse movimento acontecesse, essa transformação acontecesse. Então é fantástico fazer. E o nosso mastermind, ele é prático, onde a gente trabalha as ferramentas, a gente não faz a palestra. A gente trabalha as ferramentas, onde cada uma pega lá no meu caso, foi o papel ali, o lápis, e cada uma foi desenvolver ali o seu processo. E foi emocionante. Tem até tarefinha de casa, né? Karina, você ainda vai palestrar. É a próxima, né? É a próxima. A agência faz a cobertura do Mastermind. Então, pessoal, assistam lá, segue o Instagram, Bastidores da Vida de uma Madame. Lá tem todos os vídeos que a gente mostra como que funciona esse chá com literatura. Assim, um spoiler, né? Os bastidores ali do que acontece. Porque para vivenciar aquilo ali, você tem que estar lá. Fica esse convite, mulher, próximo Mastermind vai ser comigo também. Vai. E tem muitas surpresas nesse quarto Mastermind. Nossa. Eu já estou prevendo isso. E realmente, dentro do Mastermind, o impacto não é só ali na hora, é o que vai reverberar dali para frente, porque para cada uma impacta de uma forma diferente. Cada pessoa que vai ali, fala, deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, faz uma diferença na sua vida, né? O bater da asa da borboleta lá do Japão, ele chega aqui. Então, o Mastermind ele traz isso dentro de cada capítulo, mas muito além disso, acessando realmente essas mulheres. E bom que eu vou vendo o de vocês quando chegar a minha vez também, né? Que vai chegar a minha vez de palestrar sobre o meu capítulo. Eu já vi como que vocês vão fazer. E é isso, né? Cada uma de nós tendo essa oportunidade. E agradecendo a pessoa da Andréia, que é a idealizadora desse projeto todo, que conecta outras mulheres. Quero deixar um carinho aqui especial para a Lucilene, que foi a nossa... que fez o prefácio do livro. Inclusive, ela também estará em São Paulo. Sim. A Lucilene, qual é o Instagram dela? Lucilene Alves? Lucilene Alves. Lucilene Elias. Ela Lucilene também lançou um livro, né?
Receitas com propósito. Lucilene Elias Quinta. Eu ia olhar aqui agora. Então, Lucilene Elias Quinta, segue a Lucilene, ela que fez o prefácio do nosso livro, e o prefácio tá lindo, ela é muito inspiradora, ela também é escritora, então, assim, maravilhosa, quero deixar um abraço para ela, e para todas as outras coautoras que não estiveram presentes, mas que também fazem parte desse trabalho tão rico. E eu quero que vocês façam as considerações finais, cada um. Eu tô emocionada. Se quiser falar mais sobre o lançamento de São Paulo. É tão bom, né? Estarmos juntas, falar de um assunto tão gostoso. São Paulo aí já batendo na porta. Eu sou a primeira a chegar, eu já tô indo essa madrugada para lá. E você falou dos outros grupos, você do Mulheres de Fibra. Eu acho que é essa a essência, tem que multiplicar. Porque se ficar só entre nós estamos fazendo errado. Né? Se a gente está falando sobre empreendedorismo, do Juntas Somos Mais Fortes, se ficar só entre nós, tá errado. Então eu fico feliz que está multiplicando. Nesse livro, inclusive, são 3 grupos que estão presentes, a Idealizadora, Tudo Bem, Papo de Madame, mas tem você, Mulheres de Fibra, tem Leizinha e Kátia, do Mulheres que Governam. Então é uma frase que nós brincamos aqui no início, nos bastidores, que é Madames de Fibra que Governam. Gostei muito, então finalizo, porque é aquela frase que eu gosto muito de falar, que é: a competição, ela tá na base. No topo, as pessoas estão colaborando umas com as outras. Então, quanto mais nós colaborarmos umas com as outras, nós vamos crescer ainda mais. Então, isso aqui pode virar uma potência maior ainda. Então, eu quero agradecer vocês que sempre apoiam as minhas ideias, sempre estão juntas. E isso que faz toda a diferença e faz eu querer ser uma pessoa melhor. Então, podem contar comigo e apoiar outros projetos do Papo de Madame, que tem muita coisa para acontecer. E obrigada, Adriana, pelo convite, por estar presente também há tantos anos nos projetos do Papo de Madame. Eu que agradeço muito a você por estar aqui e por tantos projetos, me incluir nos seus projetos. Você falou assim: obrigada a todas que vão comigo, mas vão porque já sabe que vai dar certo, porque você é uma idealizadora, né? É um dom que Deus te deu e que Ele te capacite cada vez mais. Parabéns por tudo que você faz, idealiza, e por ter essa visão de querer conectar outras mulheres nos seus projetos, porque você poderia escolher brilhar sozinha, mas você sempre tem a frase que unidas somos mais fortes. Uma frase que eu gosto muito de colocar no Mulheres de Fibra é que sozinhas somos pétalas, mas juntas somos rosas. Então, formamos nossas rosas aí, né? Obrigada por estar aqui e por tudo que você faz por nós. E você, Karina? Eu quero agradecer muito por esse momento, Adriana, porque esse relacionamento, esse movimento, com certeza geram muitas outras coisas, né, que a gente nem imagina o que virá. Então, esse lançamento em São Paulo, quando a Andreia falou, eu pensei, uau, acho que não tem outra palavra. É assim, você ter a oportunidade de você estar numa cidade igual São Paulo, com outras mulheres, vivendo isso mesmo, dando autógrafo, meu Deus, é muita honra. Realmente é Deus agindo na nossa vida e trazendo esse movimento que com certeza vai gerar muitas coisas boas para quem tiver esse livro. Então, muito obrigada, meninas. Que honra dividir esse momento com vocês. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, Karina, a sua presença. E para quem quer fotografar, e aí, fala da sua agência aí, deixa os contatos para quem está nos assistindo. A agência LKS é uma agência de marketing digital. Nós trabalhamos com toda a parte de gestão de rede social, cobertura de eventos corporativos, faço fotos corporativas para posicionamento de imagem ali no seu Instagram. Mas muito além disso, né, gente? A gente trabalha ali para realmente o seu crescimento dentro ali da sua rede social. E essa autoridade também é trabalhada ali nos bastidores. Sigam aí, ó, @aagêncialks, a agência, tem 2 As. E também o meu perfil pessoal, profissional, que é karinalima.mkt, de marketing. MKT, karinalima.mkt. Sigam a Karina, sigam a LKS.
E você, Larissa? Ai, gente, estou muito emocionada. Quero agradecer muito você, Adriana, por estar fazendo com que essas mulheres de fibra nós possamos brilhar cada vez mais. Então, o seu programa está fantástico. Quero agradecer vocês também por acreditarem na editora como sendo a editora do livro. Então, nós estamos todas aqui querendo crescer, melhorar, ter mais alta performance, e eu acho que essa junção, essa união, né, das mulheres, das empreendedoras aqui de Goiânia, de todas as regiões, que vão fazer com que realmente nós possamos ser diferentes, possamos, né, nos unir em propósito de algo maior, que é isso que eu acredito quando a gente fala de livros, quando a gente fala de conhecimento, porque você ter o conhecimento e guardar só para você, do que vai adiantar? E até uma dica que eu dou aqui para quem está aqui nos acompanhando, que você é aquilo que você lê. Então eu coloco, tem aquela frase, você é aquilo que come, você é aquilo que você lê, aquilo que você coloca na sua mente. E qual é a melhor forma de você ler um livro? Então, assim, hoje estamos naquela época, né, de agitação, tem que ler 10 livros por ano, não sei o quê, aquela coisa toda. Gente, leia um. Mas aplique. Porque toda ideia, ela começa na mente e ela vai para a prática. Então, escreva. Quando a gente escreve, a gente não esquece, a gente coloca o poder, a gente começa... um sonho que ele é escrito, ele se torna um compromisso. Então, assim, se eu for dar uma dica para cada uma aqui, leia, mas leia com propósito, desacelere, faça os exercícios, tenha isso como algo melhor na sua vida. Porque não adianta, senão a gente fica com tanto de conhecimento, e o que a gente vai fazer com isso? E se a gente não puder compartilhar, não puder ensinar, a gente esquece. Aquilo vira, né, vira pó. Então, assim, quero muito agradecer a todos vocês e dizer que estar ao lado de cada um de vocês me torna uma pessoa melhor, uma mulher mais forte, uma mulher de fibra. E é isso, muito obrigada. Larissa, e quem quer conhecer a Alta Performance? A editora Alta Performance, nós estamos no setor sul. O nosso Instagram é @editora.altaperformance. Também temos o nosso site, editoraaltaperformance.com.br. Lá você pode solicitar o orçamento, pode conversar com a gente, que estamos prontos ali para te atender de uma forma bem legal, bem humana, bem inspiradora. Não só para comprar livros, como também para editar os próprios livros, Exatamente. né? Exatamente. Igual a Karina, que as fotos, muitas foram aproveitadas para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, que não estão todas no livro, mas a gente pode fazer um e-book, né? Eu usei Um muito. book. Uso ainda. Eu também uso muito. Gente, é isso. O Bate-Papo com Mulheres de Fibra vai ficando por aqui. A vontade da gente é de ficar o dia todo, né? Porque tem muita conversa. E adquira o livro. Se você puder ir para São Paulo, nosso lançamento vai ser dia 6 de junho, na Livraria da Vila, Shopping Iguatemi, JK Iguatemi, isso mesmo. Ou, quem não puder ir para São Paulo, adquira pelo site, não é isso? Site da livraria. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Bate-Papo com Mulheres de Fibra.